Oi, gente, boa noite. Vamos iniciar hoje a nossa live. E o assunto que vocês escolheram é falar sobre dependência emocional. Dependência. Ai, meu Deus, gente, desculpem. Deixa eu excluir esse comentário aqui. Ai, ignorem. Tô tentando colocar aqui o tema da live de hoje. Boa noite para vocês que estão chegando, vamos chegando. Hoje a live vai ser excelente. Eu vou trazer alguns conceitos bem importantes para a gente falar sobre dependência emocional. Ai, gente, foi mal, se eu conseguir postar. Ô, coisa, não tô conseguindo. Boa noite. J. Soares. Gente, tô tentando aqui, paciência comigo, só um minuto. Tô tentando botar o tema aqui. Dependência. Boa noite, Fernanda. Emocional. Ah, agora foi. Fixar. Pronto. Ô, dificuldade. Hoje nós vamos conversar sobre dependência emocional. E eu vou trazer para vocês, boa noite, Kátia, conceitos super bacanas, super interessantes, baseados num livro que eu vou mostrar aqui para vocês, enquanto vocês estão chegando, do Walter Rizzo. Tá ao contrário, né? Vocês não vão conseguir ver. No final da live eu não sei nem se esse livro já tá na minha indicação. Eu tenho um destaque onde eu tenho indicações de livros. Eu não sei se esse tá. Se não tiver, eu vou incluir, mas eu vou hoje falar desse livro aqui do Walter Rizzo, que é um psicólogo cognitivo comportamental, que chama Amar ou Depender. É um livro curtinho, mas muito interessante, que traz conceitos muito importantes. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Walt Disney. E são conceitos que vão ajudar bastante hoje a gente aqui nessa conversa. Eu tô com o microfone, vocês estão me ouvindo melhor do que o normal? Tá vendo? Ó, botei um microfone de lapela aqui, ele costuma deixar a voz mais limpa, né? Tirar um pouco do barulho do ambiente. Boa noite, Adriana. Então, a ideia hoje é trazer um pouco esses conceitos, o que a gente chama de dependência emocional. Ai, que bom, Agda. O que a gente chama de dependência emocional, o volume tá ótimo, ai, que bom. Eu acho que o microfone, ele limpa a voz um pouco, e como eu tive que comprar para gravar os vídeos, eu vou começar a usar de novo nas lives. Eu vou esperar só mais um minutinho aí pro Instagram entregar a live. Mandem aí, convidem as pessoas, vai ser um tema muito legal, porque vocês vivem me perguntando e pedindo para falar sobre esse assunto. As pessoas, eu acho que estão perdendo a mão um pouco nas relações, né? Tanto problema de autoestima, tanta furada que a gente acaba entrando na vida. E eu quero trazer aqui alguns traços, né, de características assim das pessoas que são dependentes emocionais. Esse livro é muito interessante. Eu fiz muitas anotações, eu vou até consultar essas anotações. Ih, agora que eu vi, eu pulei página. Eu vou até trazer as anotações aqui, não se incomodem com o fato de eu estar olhando as minhas anotações, mas eu acho que é bem importante eu trazer os conceitos da forma mais didática, porque esse livro ele é bem didático, e se vocês tiverem interesse depois, ó, comprem. Amar ou Depender, do Walter Rizzo. É isso, meus queridos, vou fechar vocês aqui nos comentários, lembrando que eu fecho os comentários para trazer os assuntos. Vocês podem mandar aqui os coraçõezinhos ou os risos ou o que vocês quiserem, porque eu percebo que vocês estão mandando e aí eu percebo uma interlocução maior, senão fico aqui falando sozinha sem saber se vocês estão entendendo bem o que eu estou falando. Lembrem de anotar as dúvidas, porque como eu vou fechar os comentários e vou abrir ao final da live, anotem as dúvidas de vocês, o que vocês querem falar, para não perderem, porque como não é imediato, depois esquece. Então anotem, e ao final da live eu abro novamente os comentários para responder todas as questões, tá bom? É isso, vamos lá. Mutar vocês aqui. Desativei os comentários, pronto, assim fica ótimo, que aí a minha imagem fica completa e o meu fonezinho tá aqui, meu microfone funcionando.
Então vamos lá, eu já fiz muitas lives sobre dependência emocional, aí nessa, como eu sempre faço isso, né, eu sempre quero trazer uma novidade, uma nova perspectiva do assunto, eu resolvi falar sobre esse livro, que eu já tenho ele há muito tempo, e eu acho que ele traz informações bem relevantes. Para começar, uma frase que eu acho que é maravilhosa que o Walter Rizzo traz nesse livro, eu vou ler a frase que eu achei fantástica. Sobre definição de dependência emocional. O que define a dependência não é tanto o desejo, quanto a incapacidade de renunciar a ele. O que isso quer dizer? O que vai definir uma dependência, seja emocional, seja até por drogas, porque ele faz muita comparação do comportamento da dependência como uma dependência até química, não é o desejo, né, de querer aquela coisa, né? Querer todo mundo quer. Você, numa relação normal, você deseja aquela pessoa. Não é isso que define a dependência. O que define você ser dependente daquilo não é desejar aquilo ou querer aquilo, mas é não conseguir renunciar em caso de necessidade. Por exemplo, o que define a dependência de droga não é querer usar a droga, é não conseguir não usar. O que define a dependência emocional não é desejar aquela pessoa e querer estar com ela. É não conseguir viver sem a pessoa. É achar que vai morrer caso ela saia da tua vida. Então, renunciar àquilo que você deseja é que faz a diferença, né? Porque muitas vezes a gente está numa relação e o dependente emocional vive isso, está numa relação ruim, mas não consegue sair dela. A pessoa tem a impressão de que ela vai morrer se não tiver com aquela pessoa. Ela acha que o mundo dela vai acabar, ela acha que não vai ficar bem, que ela não é capaz de viver sem aquela pessoa. Definido isso, que eu acho que é tão importante, que às vezes a gente acha que, mas eu quero estar, lógico, quando a gente ama, a gente quer estar com aquela pessoa, a gente quer estar próximo dela, a gente sente falta, a gente sente saudade, a gente se entristece. Isso faz parte de qualquer relacionamento saudável. O que não é saudável é não conseguir se imaginar sem aquela pessoa. É como se você realmente fosse um dependente. Tem pessoas que chegam a ter crise de abstinência quando está longe da pessoa. O que seria sintoma de abstinência quando está longe da pessoa que você ama? É ficar irritado, ficar preocupado, ficar mal-humorado, ficar triste, não conseguir se divertir, não conseguir fazer nada sem que aquela pessoa esteja próxima a você. Então vamos lá. E aí o que ele fala, né, com relação a isso? Ele chama de apego irracional. Esse excesso de apego. Gente, sempre lembrando, eu gosto de falar isso para vocês, algum nível de dependência com aquela pessoa que a gente ama, a gente sempre vai ter. Né? Quando a gente tem uma conexão afetiva forte com alguém, o que é um nível de dependência? Sei lá, eu amo a minha filha. Se ela estiver triste, eu vou ficar triste. Se ela estiver feliz, eu vou me sentir feliz. Isso é um nível de dependência quando a gente ama, né? Sei lá, eu amo meu marido. Se ele não estiver bem, eu não vou ficar bem, né? A gente se sente triste com aquilo, a gente fica mobilizado com aquelas emoções. É claro que o que afeta as pessoas que eu amo vai me afetar. Né? Esse nível de dependência, ele é normal e é saudável. Né? É isso que nos conecta afetivamente, essa empatia, essa coisa de querer o bem do outro. Essas são dependências, né, entre aspas, que a gente tem em relação a outras pessoas, que a gente ama e que são necessárias para a gente manter a nossa conexão afetiva. O problema é quando eu tenho um apego irracional. Eu acredito que se eu não tiver aquela pessoa na minha vida, eu não vou viver. E esse apego irracional sempre vai envolver um medo e uma incapacidade. Isso é tão interessante que ele traz, porque vocês vão, a partir do que eu vou trazer aqui para vocês, e eu vou ler algumas coisas para vocês entenderem, eu vou ler e vou explicar, porque eu não quero perder esses conceitos para vocês conseguirem identificar na vida de vocês onde que está o medo, né? Qual é o tipo de medo que você tem e o que isso traz, né? Qual é a deficiência, né? Qual é a incapacidade que está por trás disso.
Deixa eu só pegar aqui. Ah, e aí ele também define aqui dois tipos de pessoas dependentes emocionais. Tem os ativos dependentes, que são aquelas pessoas que são muito ciumentas, hipervigilantes, têm ataque de ira, desenvolvem padrões de comportamento obsessivo, são controladoras, são as pessoas que são mais... podem até agredir fisicamente, né? São pessoas que são mais para fora, né? Demonstram de uma maneira mais ativa, mais agressiva até, aquele sentimento, né? De querer controlar o outro. E tem os passivo-dependentes, que são mais dóceis, obedientes, né? Que tentam ser agradáveis o tempo todo, que eles temem muito o abandono e são pessoas que vão se anulando para estar naquela relação. Quando é uma coisa mais ativa, a gente percebe mais claramente, né? Aquela pessoa que é controladora, manipuladora, ciumenta e que tá grudada e que quer ali te controlar o tempo todo, quase te ameaça para estar ali, né? Te faz refém da relação de uma maneira muito clara. É mais difícil quando são os passivos dependentes. É mais difícil da gente identificar, porque a pessoa é ótima, ela é tolerante, ela é tranquila, ela faz tudo pelo outro, ela vai abrindo mão de quem ela é para estar ali naquela relação. E aí eu vou trazer, eu já vou pular aqui para a parte que vai falar dos tipos. Deixa eu só ver aqui. Só um adendo aqui também. Ele vai falar que, obviamente, o que está relacionado à dependência afetiva, à dependência emocional, é uma imaturidade emocional muito grande, né? As pessoas que não amadurecem emocionalmente, ficam quase que numa posição infantil diante do outro. Por que infantil? Porque quando a gente é criança, quando é um bebê, quando ainda é muito pequeno, obviamente a gente tem uma relação de dependência, né? A nossa primeira relação amorosa é de dependência, que é com os nossos cuidadores, né? Normalmente pai e mãe. A gente desenvolve uma dependência física, inclusive. Se nós não formos amados, nós poderemos morrer. Então, o amor, gente, é muito importante na formação da criança. Tanto crianças que são institucionalizadas, né, que ficam em abrigos, né, em lugares esperando adoção, por exemplo. A carência do amor atrapalha muito o desenvolvimento psicológico, às vezes até cognitivo da criança. Então é lógico que o amor ele é determinante. Tem até pesquisa que mostra que a criança sem amor, ela morre. Ela chega a morrer. Não adianta ter só um cuidado mecânico, né, de alimentar e tudo. O amor, ele é fundamental na formação daquele sujeito como ser humano, né? Então, é claro que nessa fase a dependência ela é absoluta. E aí a gente chama de uma imaturidade, de uma dependência, de uma posição infantil quando a gente traz isso para a vida adulta. De achar que sem o outro a gente morre. Da gente reproduzir nas nossas relações adultas essa posição infantil. De achar que precisa daquela pessoa para sobreviver. E aí ele traz 3 pontos da imaturidade emocional que são muito associadas à dependência afetiva. Um deles, a baixa tolerância ao sofrimento. São aquelas pessoas que muitas vezes foram até super protegidas, foram excessivamente, eu sempre falo isso para vocês, superproteção desprotege, né? A superproteção a gente cria um mundo muito idealizado para aquela criança, onde tudo é perfeito, onde ela é rainha, onde ela não tem esforço nenhum, ela não precisa fazer nada, e ela acaba não desenvolvendo ferramentas emocionais que são muito importantes para a vida adulta, como, por exemplo, tolerância a sofrimento, tolerância à frustração, que são essas ideias, né? Na tolerância à frustração é aquela pessoa que não tem tolerância nenhuma, ela acha que tudo tem que girar, é uma pessoa que fica muito egocêntrica, que tudo tem que girar em torno dela, que o mundo tá ali para servi-lo, né? Então, a baixa tolerância ao sofrimento é aquela pessoa que não quer passar por dor nenhuma. A gente traz muito isso, né? Quem quer suportar um pouco do sofrimento para atingir aquele objetivo? A gente tem muita dificuldade hoje, né? A gente quer uma vida fácil, gostosa e rápida, assim, né? Você não quer ter que se esforçar, ter que estudar muito para alcançar um objetivo. Você não quer ter que malhar muito para atingir o corpo ideal. Você quer usar uma bomba que vai te trazer um corpo rápido. Você não quer fazer uma dieta para alcançar o teu corpo magro. Você daqui a pouco faz uma cirurgia de estômago para rapidamente alcançar. E eu tenho visto cada vez mais pessoas que nem são tão obesas
fazerem cirurgia do estômago, por exemplo. É aquela ideia do mínimo esforço, que não é mínimo, é uma ilusão de mínimo esforço buscar esses atalhos que a gente busca na vida. Então, a imaturidade emocional, ela tem essas características principais: uma baixa tolerância à frustração, ao sofrimento, uma ilusão de permanência, né? Essa ideia da pessoa que está numa relação e a gente vai ficar assim para sempre, né? Eu vou estar entrando nessa relação e a gente vai ficar aqui até que a morte nos separe. E tem pessoas que realmente se acomodam nessa ideia e não percebem quando a tua relação está falida. Ela acha que não, mas imagina, a gente se ama, a gente casou, a gente vai permanecer. Doce ilusão, né? Nenhuma relação é por natureza para sempre. A gente precisa investir nessa relação, a gente precisa batalhar e se esforçar para que ela se mantenha ao longo do tempo. E aí, deixa eu só ver aqui o que tem de relevante. Uma característica, isso ele fala muito, isso é muito importante, porque tem a ver muito com uma autoestima baixa, né, obviamente. Dentro de autoestima baixa, tem a ideia da baixa autossuficiência. Isso é muito frequente em pessoas que acabam se envolvendo e entrando nessa relação de dependência emocional. É como se ela não fosse capaz de se cuidar sozinha. Eu não sei viver sozinha, eu não sei resolver minha vida sozinha. Isso é muito frequente, né? São pessoas que acham que não são capazes de cuidar delas mesmas e elas procuram no outro essa figura de segurança, de amparo, de suporte, né? Alguém que vai ajudar a cuidar de mim mesma, porque eu não dou conta. Bom, e aí, os tipos de dependentes, né, emocionais, ele vai citar aqui quatro principais questões que aparecem nesses dependentes emocionais. Primeiro déficit, que seria, né, primeira falta, é a baixa autossuficiência. São essas pessoas que acham que não são capazes de cuidar da própria vida, de cuidar de si mesmas, né, que acham que não são, que são pessoas pouco funcionais na vida. Qual é o medo que está por trás, né? Lembrando que toda dependência ela vai ter um déficit, né, alguma coisa, vai ter um medo e aí vai gerar o tipo de dependência. Então, qual é o medo que está por trás desse tipo de característica? Da pessoa acha que não é capaz de viver sozinha. O principal medo é o desamparo e a falta de proteção. É a pessoa que se sente desamparada, né? Existem pessoas que realmente preferem ficar numa relação ruim do que se verem sozinhas, né? São aquelas pessoas que só conseguem sair de uma relação ruim quando já estão entrando em outra relação. Elas são incapazes de ficar sozinhas, né? Então, essa dependência é porque ela precisa dessa segurança, né? Ela vê no outro a segurança que ela própria não sente. Então, dentro desse tipo de comportamento, dentro desse tipo de dependência emocional, é essa situação que ela tem, esse medo do desamparo, que faz ela buscar no outro a segurança porque ela mesma não se sente capaz de dar conta da vida dela. Vão observando vocês, porque a gente consegue se identificar, né, nessas questões. É claro, gente, que isso é uma separação um pouco didática. Pode ser que a gente tenha mais de uma característica, mas é importante que uma sempre acaba se sobressaindo. Uma segunda situação é o déficit, vulnerabilidade ao rompimento afetivo. Ela não suportaria que mais uma relação fracasse, né? Aquela pessoa que não consegue lidar com o rompimento. Ela acha que é uma sensação de fracasso muito grande. O medo é o medo do abandono, né? Enquanto na primeira é o medo do desamparo, da pessoa se sentir desprotegida, nesse segundo tipo de coisa é o medo do abandono. São pessoas que são hipersensíveis à rejeição. Elas sentem muito medo de ser abandonadas, né? E aí ela precisa, a dependência dela são sinais de confiabilidade e permanência. Ela precisa daquela pessoa para ela sentir, é o que eu tinha falado da questão da permanência. Essa relação ela vai durar, é uma relação que vai me trazer segurança, que vai me sustentar aí numa relação afetiva mais estável e duradoura. A pessoa ela tem muito medo dos rompimentos afetivos, ela não consegue lidar bem com isso, porque ela é hipersensível à rejeição. Um outro déficit é a baixa autoestima, né? A pessoa achar que ela não é desejável, né? A autoestima é quando a gente acha que o outro não vai desejar a gente o suficiente. Então o maior medo dela é a carência, é o medo do desamor. Ninguém vai me amar por quem eu sou.
E aí a dependência maior que aparece nesse tipo de pessoa são manifestações de afeto e desejo. São pessoas que precisam muito de manifestações claras de carinhos e declarações de amor. São aquelas pessoas que numa relação fica, mas você me ama? Você me ama mesmo? Ou que a pessoa fica medindo do tipo, ai, a gente não transa não sei quanto tempo, ele não me ama mais. Porque entende que o sexo é uma manifestação do amor. Né? Então ela precisa se sentir desejada o tempo todo, precisa de manifestações claras e explícitas daquele carinho para ela se sentir amada, porque o medo maior que ela tem é o do desamor. O quarto déficit mais comum é o baixo autoconceito. O autoconceito é como que eu me valorizo, né? Qual o valor que eu dou a mim mesma. Então o baixo autoconceito é a pessoa que acha que não tem valor. O maior medo é da desaprovação, do desprezo. É aquela pessoa que precisa ser validada pelo outro. Ela percebe o valor dela a partir do que o outro diz sobre ela, do valor que o outro dá a ela. Então a dependência maior dela é de ser admirada, reconhecida. Então é aquela pessoa que ela precisa dessa validação do outro o tempo todo. Ela depende disso para dar conta desse medo de ser desaprovada, de ser desprezada, como ela não tem um autoconceito bom, ela não se percebe como uma pessoa valorizada, ela precisa ser valorizada pelo outro. Então são esses 4 tipos de comportamentos que são mais frequentes, né, e de características, e isso é importante, né? Depois pensem, depois dessa live, se Deus quiser, vai ficar salva lá no canal, e aí vocês, se perderam alguma coisa, voltem nesses conceitos e busquem em vocês qual é o medo que você tem. Qual é o medo que está por trás dessa dependência? Né? É o medo do desamparo, é o medo maior do abandono, do desamor, ou de desaprovação e desprezo. Sempre tem um medo por trás dessa necessidade que a gente tem do outro. E a gente precisa identificar... Ai, tô suja de caneta. A gente precisa identificar qual é o medo que a gente tem para a gente poder trabalhar esses medos e não buscar no outro a solução dos nossos próprios medos, vazios e fragilidades. Né? A gente precisa trabalhar isso internamente para não entrar nas relações entrar numa relação com essas carências, com esses déficits, é já entrar numa desvantagem muito grande. A gente já entra com essa necessidade e aí a gente aceita qualquer coisa. Né? Eu falo, entrar numa relação com essas carências é igual ir no supermercado com fome. Qualquer coisa você quer. Você aceita qualquer situação, você compra um monte de bobagem, você perde o critério, você deixa de ser uma pessoa criteriosa e passa a aceitar qualquer coisa que apareça na tua vida. Deixa eu ver, só mais aqui, gente, eu anotei tanta coisa. E aí ele fala da dependência normal, né? Que tem algumas dependências que a gente vai criando, que são as dependências normais que podem se tornar excessivas, né? Que é a dependência que são os prazeres que existem em toda relação, mas quando ela é muito intensa, ela pode virar um vínculo de dependência. Pode virar uma dependência, um vínculo sexual. Tem pessoas que têm uma sintonia sexual muito grande e acabam que vivem uma relação infernal, mas não conseguem se desgrudar por conta das questões sexuais, que tem uma afinidade, um desejo muito grande. Pessoas que acabam ficando presas na relação pelos mimos e contemplação, pessoa que sei lá, o outro presenteia, trata bem, aí te paparica, ou é muito carinhoso, às vezes você aceita um monte de situação ruim na relação, porque você depende, você é muito... carente dessa coisa do mimo. Às vezes não é nem um mimo do presente, pode ser também, mas um mimo que pode ser um carinho, a pessoa te dá um cafuné, a pessoa que te faz uma massagem, então você gosta tanto daquilo, você cria uma dependência. Esses são os prazeres normais das relações, mas quando ele se torna excessivo, pode também virar um vínculo de dependência.
Até, eles falam até de companheirismo e afinidade, né? Às vezes você tá numa relação que já não tem muito o desejo, já não tem muito aquela liga boa, mas você se mantém porque você tem muita afinidade. Vira uma relação quase fraternal. É tipo um grande amigo que você tem na tua vida e você não consegue se afastar. Porque aquela relação, ela tem esse lado que compensa muito. E ele fala que essa é uma das dependências mais difíceis, porque é muito difícil você, às vezes, encontrar uma pessoa que seja tão afinada com você. E aí você acaba vivendo uma vida assim, e que se tá tudo bem também, né? Se você se sente bem, se aquilo não te gera sofrimento, ok, né? Bom, e aí, traçando um pouco isso, gente, nossa, acontece demais, né? É engraçado que às vezes a gente não percebe o nosso vínculo de dependência na relação. Né? Eu tenho uma paciente que ela tá saindo de um relacionamento, aliás, ela foi saída, né? Não foi uma opção dela. E o quanto que eu tenho sinalizado, assim, né, de uma maneira bem delicada, a gente vem trabalhando um pouco essa abertura de olhar para essa relação, que era uma relação muito ruim para ela. Era uma relação que só era muito desigual. Ela abriu mão de um monte de coisas importantes da vida dela para estar vivendo essa relação com essa pessoa, e essa pessoa não valorizava e não retribuía toda essa entrega que ela tinha. Né? Que é claro, gente, em qualquer relacionamento a gente vai ter que fazer concessões, a gente vai precisar negociar, mas isso tem que ser uma via de mão dupla. Se só um cede, se só um abre mão, né? Como essa paciente, por exemplo, é uma paciente que ela mesma se autoavalia como muito tolerante, ela é muito tolerante, muito boazinha, entre aspas, né? Aquela pessoa que ela quer sempre o bem do outro. Na verdade, esse comportamento tem muita relação com o dependente passivo, que é essa pessoa que é extremamente boa, mas é porque ela tem medo do abandono, então ela fica na relação. E é engraçado como isso dá até uma cegueira. Isso é até interessante que ao longo assim do livro ele vai trazendo esses dados, o quanto que às vezes a gente se cega na relação de dependência. A gente justifica a atitude do outro. Ah, ele é assim porque, coitado, né? Na infância ele teve uma mãe que não dava atenção. A gente tem um monte de justificativa racional para estar numa relação onde a gente é maltratada. Como é que pode isso? Né? A gente entende, tudo bem, às vezes tem um contexto que explica, mas é aquela coisa, explica, mas não justifica. Né? Você explica aquela pessoa, mas não justifica o fato dela te tratar daquela forma. Né? Tem uma frase do Viktor Frankl que eu acho que é maravilhosa, que é o fundador da logoterapia, que ele fala: nós não somos frutos das nossas condições, nós somos fruto de nossas decisões. Então, ainda que eu tenha uma história que explique um pouco das coisas que eu vivo atualmente, eu sempre vou decidir a forma que eu vou conduzir minha vida daqui para frente. Né? Então, assim, a gente não é fruto das condições, e sim das nossas decisões. A gente tem a liberdade de agir. Então, não é porque você teve uma história, até porque quantas pessoas têm histórias de dor, de sofrimento, de filhos de mãe narcisistas, né? Eu tenho paciente com mãe que Deus me livre, que você fica, meu Deus, eu falo pra ela é uma sobrevivente. Então, o que a gente faz da nossa vida é uma decisão nossa. Então toma cuidado quando a gente entra nesse excesso de justificar o comportamento do outro. Ah, mas ele é assim porque, né, enfim, ele teve uma história assim assada. Ok, mas até quando você vai tolerar isso? Né? Até quando você vai ficar passando pano para essas, como dizem os adolescentes, você vai passar pano até quando para essa pessoa que te maltrata? Né? A gente traz um monte de explicação, um monte de justificativa e vai tolerando. Essa paciente é muito assim. Ela sempre explica, mas é porque naquele dia ele estava nervoso, por isso que ele me tratou mal. E é engraçado que tem um outro comportamento, né? Quando a gente é dependente emocional, a gente acaba apagando um pouco as memórias ruins. Essa paciente é muito assim, é muito engraçado. É muito engraçado, não tem graça nenhuma. É muito incrível, né? Nesse sentido de como a gente vê isso na prática. Ela traz muito isso, ela fala, eu não guardo mágoa, eu só tenho boas lembranças.
Ok, não guarda mágoa, mas não pode apagar o que aconteceu, até porque a gente tira um aprendizado daquela dor. E é agora que ela está conseguindo se desvincular um pouco mais, ela está começando a enxergar a pessoa como a pessoa é efetivamente, tem coisa que ela mesma, quando se lembra, não acredita. Ela fala, gente, como que eu aguentei isso? O cara é mais feio, mas, sabe, ela traz assim, tipo, ele é mais feio, ele é bem mais velho do que ela, é um cara que, assim, por que que ela tá se rastejando por uma pessoa? Ela é uma menina nova, bonita, inteligente, bem-sucedida, mais bem-sucedida do que ele, assim, ela tem muito mais atributos do que ele, e, no entanto, ela tá ali, naquela situação, se sujeitando a um cara que trata ela mal, que desqualifica ela, não o tempo todo, né, gente, que as pessoas abusivas, elas não são assim o tempo todo. Mas por que que justo com ela? Porque quando é uma pessoa, ninguém tá livre de entrar numa relação abusiva. Eu sempre falo, ninguém vem com uma placa sinalizando, olha, eu sou abusivo. A gente só descobre quando tá lá. As pessoas que têm uma boa autoestima conseguem sair dessas relações do tipo, eu, hein, cara maluco, ou mulher doida, eu, hein, não mereço isso não, vou embora. Os que ficam, às vezes, enredados nessas relações são essas pessoas que acabam tendo esse comportamento mais de entrar como dependente emocional. Você acaba entrando na relação dessa maneira mais dependente e acaba sendo vítima dessas pessoas mais abusivas. Então a gente tem que ter muito cuidado. E é impressionante como a gente fica cego. E só depois que se distancia afetivamente daquela pessoa é que a gente consegue olhar e falar, meu Deus, né? Você começa a olhar para trás e começa a perceber o quanto de mal que aquela pessoa te fazia e você ia relevando. Você não ia considerando aquelas coisas. E agora, deixa eu só ver o horário, gente, senão a gente fica aqui até amanhã. Porque eu quero abrir para vocês. Como que a gente pode sair dessa situação ou evitar entrar nas relações de uma maneira dependente, né? Vocês já devem ter identificado a partir aqui do que eu trouxe alguns traços de características de maturidade emocional, daquilo que a gente busca no outro, da segurança emocional, do amparo, do conforto. O que a gente busca é aquilo que nos falta, né? Então a gente precisa tá ligado nisso. E agora a gente tem que desenvolver algumas atitudes que vão nos proteger de entrar numa relação dessa forma. E aí ele traz 3 coisas, né, que é exploração, autonomia e sentido da vida, e eu vou explicar para vocês o que é. Exploração, ele traz, né, que a gente, quando entra numa relação de dependência, normalmente a pessoa que é dependente emocional, ela afunila a vida dela e vive em função daquela pessoa. Ela acaba abrindo mão de outras fontes de prazer na vida dela, ela acaba abrindo mão de várias outras coisas que trariam crescimento para ela, que trariam desenvolvimento e autonomia para ela. Então a gente precisa buscar isso. Na exploração, Isso realmente, eu falo isso sempre para vocês, gente. Sejam pessoas que tenham repertório na vida. A gente tem que ter repertório cultural, social, intelectual. E como que eu tenho repertório? Buscando o meu crescimento, me interessando por coisas diferentes, por pessoas diferentes, por histórias diferentes. Quanto mais a gente se relaciona com outras pessoas, mais a gente consegue dimensionar um pouco aquilo que a gente está vivendo. Quando eu vivo só eu, e detalhe, as pessoas que são dependentes emocionais não costumam contar a missa metade para as pessoas. Então, ela vai, às vezes até por vergonha ou por viver muito a vida daquela pessoa, né? Ela vai abrindo mão de um monte de coisa, vai entrando naquela relação, o outro também vai alimentando isso e você fica ali escravizada naquela relação e perde um pouco as suas referências de vida, né? Você fica ali só em torno daquilo, vai perdendo suas referências. Então, uma forma da gente se defender é não cortando essas referências, né? Sejam vínculos com amigos, com familiares, a gente tem que estar na vida, no jogo da vida, vendo pessoas vivendo coisas diferentes para você questionar, nossa, olha como o fulano trata a mulher dele. Meu marido não me trata assim, meu namorado não me trata assim. Olha a mulher do fulano como é bacana, a minha mulher não me trata dessa forma. Tem alguma coisa, você começa a perceber que tem alguma coisa de não tão normal e não tão legal e muito menos saudável na tua vida. Então,
A gente tem que estar ali, tem interesses próprios. Eu falo isso tanto, tanto, tanto para vocês. A gente não pode se anular na vida. Gente, estar com uma pessoa, vamos parar com essa. Isso é um ideal romântico que eu acho que é terrível, né? De achar que, ai, a minha metade da laranja. Não tem metade, nós somos inteiros. Né? Nós somos inteiros. E estar com o outro é somar, aumentar ainda mais, né? Ser uma coisa muito boa, uma relação plena, uma relação saudável, é alguém que vai te acrescentar ainda mais naquilo que você já é. Mas eu não sou uma metade que vou buscando cegamente alguém que vai me completar. Isso é muito ruim, né? A gente não pode achar que é incompleto se não tiver alguém na vida. Nós não somos incompletos, nós somos completos, somos capazes de nos completar de diversas formas. Né? A gente, através das relações afetivas, que não precisam ser unicamente as amorosas, né? Tem os nossos amigos, tem os nossos interesses pessoais, o prazer do conhecimento, que é uma coisa, por exemplo, que me gera muito sentido na vida. Eu sempre falo isso para vocês, pessoas interessadas são pessoas interessantes. E aí a gente amplia o nosso repertório de vida, a gente cresce, né? A gente explora o mundo que tem aí fora. A tua vida não é isso aqui, é igual um cavalinho, só vivendo ali. Você e aquele parceiro ou parceira, você ali, naquela vidinha, reduzindo todas as possibilidades de experiência. Não reduza a sua vida. Isso é a pior coisa que a gente faz. Né? Então, esse é uma coisa fundamental. Deixa eu só ver aqui. Aí aqui ele fala sobre, né, viajar, conhecer gente, fazer mergulhos intelectuais, ter contato com arte, tudo que expande a gente, né? Isso tudo expande, isso é maravilhoso. Para ser espontâneo, né? A gente às vezes perde até um pouco a espontaneidade, né? A gente tem que ser quem a gente é. E o outro tem que gostar da gente como a gente é. A gente não tem que ficar tentando se encaixar naquele molde para poder ser aceito pelo outro. Aí esse princípio de exploração, né? Exalta a sua juventude, vontade de viver, um indivíduo ativo e disposto a vencer a rotina não criará tão facilmente dependência afetiva, será capaz de amar, mas não vai ser amarrado, né? Então isso que é ótimo, né? A gente realmente faz a nossa vida ser interessante, ter aquele prazer pela vida, né? A vida, ela oferece muita coisa pra gente. A nossa vida não vai ser reduzida àquela única pessoa. Então isso é uma proteção. Quando você tem uma vida interessante, você tem diversos vínculos, quando você expande para o mundo, você não vai se reduzir numa relação. Se você perceber que está numa relação e ela não está começando a te cortar, a te podar demais, né, é hora de sair fora, né? Quem ama... E tem até coisa, né, de dependência emocional. Tem uma imagem que eu acho até que eu já postei essa imagem uma vez, que é uma pessoa segurando um saquinho plástico e um peixinho dentro, e ela falando, ai, peixinho, eu te amo. É tipo isso, né, eu te amo, você aqui presinho, né? É isso que é amor? Né? Se você ama, você quer que a pessoa esteja ali porque quer, por exemplo, e que ela tenha a vida dela e que ela exerça a potencialidade dela, né? Bom, e aí a questão, isso é a primeira. A outra é a autonomia, né? A pessoa que tem autonomia da vida, ela não vai cair nessa coisa da dependência, porque ela vai ter confiança em si mesma e ela não tem medo, aqueles medos, aqueles déficits, né? Medo da solidão, medo de ficar sozinho, né? Ai, gente, tô falando pra caramba. A questão da autossuficiência, autoeficácia, né? É você se sentir capaz de fazer as coisas na tua vida, né? A dependência, isso é muito importante, a dependência emocional, ela é como se ela tornasse a pessoa inútil, e quanto mais ela se sente inútil, mais ela perde a confiança nela mesma e mais ela se torna uma dependente emocional. Então é um ciclo que se retroalimenta. Por isso que a gente tem que exercitar a nossa capacidade na vida, né? A gente é autossuficiente muito mais do que a gente imagina. Então você pode exercitar isso a partir de pequenas coisas, do teu autocuidado. Né? Autocuidado envolve um monte de coisa, desde fazer terapia. Nossa, se puder fazer terapia, faça imediatamente. Né? Eu tenho uma paciente que está conhecendo uma pessoa e falou, o fulano faz terapia. Eu falei, ai, que bom, devia vir no currículo lá, na tua lista lá do Tinder, faço terapia.
Porque é uma coisa que já isso mostra, né, um autocuidado, a pessoa que reflete, que olha para si, que percebe as suas fragilidades, que não vai buscar no outro a solução dos próprios problemas, né? Porque a dependência afetiva é uma cruz que a gente carrega, né? Além de quem precisa do outro, o outro que é demandado. É insuportável, gente. Né? É o abraço do afogado. O dependente emocional é o abraço do afogado. Aquela pessoa que está se afogando e vai lá e te afoga junto na hora que te abraça. O abraço do afogado é o abraço do desespero. Né? Ele está ali se afogando. Qualquer pessoa que chega ali, ele vai querer pegar junto para se salvar e vai matar afogado junto. Né? Eu acho que é uma imagem que exemplifica muito o dependente emocional numa relação. Ele precisa tanto do outro, precisa que ele carrega o outro pro buraco junto, né? Então, muito cuidado com isso. Então, desenvolver a autonomia, essa sensação de que eu sou capaz, né? E a gente pode curtir a solidão. Gente, eu falo isso tanto, ficar sozinho é tão maravilhoso. Por que que a gente não consegue ficar na nossa própria companhia? Se nem você se aguenta, como é que o outro vai te aguentar? Seja essa pessoa, né, que consegue sentir prazer em ficar sozinho, né? E você pode desenvolver essa autonomia com essas pequenas coisas. Tem pessoas que não conseguem, não sabem mexer em banco, não sabem pagar uma conta, não sabem, né, desde pequenas coisas do dia a dia, que são pessoas que vão deixando a vida dela na mão do outro, né, porque tem um comodismo nisso aí também, né, gente? A gente se acomoda que o outro venha cuidar de mim. Essa é a posição infantil. Minha mãe resolve meus problemas, então eu quero que o outro também resolva. Né? E a gente precisa desenvolver essa autonomia. Seja o homem aprender a cozinhar, é o mínimo. Aprenda a cozinhar, faça a tua comida, faça as tuas coisas. Não dependa do outro para tudo. E a mulher a mesma coisa. Não vai esperando que o homem vá lá resolver as tuas questões. Vai você buscando. Né? Isso já é um pequeno exercício. Buscar a sua autonomia na vida já é um exercício. Né? Curtir a solidão, enfrentar seus medos. Se você tem algum medo, enfrente. Né? A gente não pode desviar de tudo na vida, isso enfraquece a gente. Como é que a gente lida com nossos medos, com a nossa ansiedade? Enfrentando, não é desviando daquilo. Porque quando a gente começa, eu tenho medo de elevador, aí eu não ando de elevador. Daqui a pouco eu tenho medo de metrô, não ando de metrô. Aí eu vou limitando a minha vida, igual uma fóbica. Quando é um objeto específico, tipo a fobia, eu tenho medo de avião. Eu simplesmente não viajo de avião e minha vida segue. O problema é que quando a gente faz esses medos emocionais, a gente não tem um objeto único. A gente vai limitando a nossa vida. Eu tenho medo disso, eu não vou, né? Eu tenho um paciente adolescente, por exemplo, que eu tenho trabalhado muito a autonomia dela. Ela é muito dependente emocional, né? Mas ela, tudo bem, é uma menina ainda, adolescente, ela ainda está num processo. E, por exemplo, ela tem que fazer atividade física, porque ela é muito ansiosa. Aí eu falo pra ela, você tem que ir. Ela só vai se tiver companhia. Ela não consegue ir pra academia sozinha. Ela não consegue fazer nada sozinha. Ela precisa de companhia o tempo todo. E eu venho trabalhando isso com ela. Bota um fone no ouvido. Vai ouvindo sua musiquinha. Relaxa. Você precisa enfrentar o seu medo de estar sozinha. Você precisa perceber que você é capaz. E, gente, é muito boa a sensação da gente resolver algum problema que a gente achava que não seria capaz. Isso fortalece a autoestima, isso fortalece o autoconceito, isso faz a gente se sentir tipo, caramba, eu venci isso. Né? Então, é claro que a gente tem medos na vida, né? Isso faz parte da nossa humanidade, mas faz parte também a gente enfrentar esses medos e amadurecer. Né? Então, medo de ficar sozinho, medo de dormir sozinho, medo de escuro, medo de sair sozinho, não consegue ir no shopping sozinho, Começa. Experimenta ir numa sessão de cinema sozinho. Você não precisa de alguém do teu lado para assistir um filme. Vai lá, numa sessão que seja cheia mesmo, enfrenta esse teu medo. O que tem? As pessoas vão te olhar 1 minuto e depois você vai ver que ninguém tá nem aí. Você vai lá, compra a tua pipoquinha, aquele filme que só você quer assistir, que ninguém quer assistir, que um acha chato, o outro acha, ou o fulano já viu. Pega lá a tua pipoquinha, assiste teu filminho, você vai sair de lá com uma sensação de conseguir. Isso é muito bom.
O terceiro aspecto, né? Então a gente já falou de 3 coisas que a gente pode fazer para a gente evitar essa situação de dependência, né? A primeira é a exploração, né, do crescimento, da expansão, da gente ter diversos interesses, da gente não se anular. O segundo é fortalecer a nossa autoconfiança, a nossa autocapacidade, aprender a ficar sozinho, faça coisas de autocuidado, pratica a tua atividade física, cuida do teu corpo, se alimente bem, faça aquelas coisas que são para o seu bem-estar. E a terceira coisa é o sentido da vida. Tenha um sentido na tua vida, né? Segundo Viktor Frankl, todos nós temos um sentido da nossa vida. Ninguém veio nessa vida a passeio. Na cabeça dele não existe isso. Como assim? Eu só existo nesse mundo? Né? Eu vim pra cá pra quê, então? Qual é o sentido da minha vida? E ele acha que o sentido tá aí, a gente só tem que encontrar qual é o nosso, né? E essa é uma busca pessoal de cada um. Se você não tem um sentido na tua vida, você já tem um sentido, que é encontrar qual é. Né? Então, e aqui o Walter Rizzo traz uma das coisas que gera sentido na vida, que é a autorrealização. A autorrealização, gente, isso realmente é muito gerador de sentido. É você poder exercer as suas habilidades, os seus talentos naturais. Ah, eu não tenho nenhum talento. Tem certeza? Veja se você não tem. Lembra de alguma coisa que você fazia bem feito e que você deixou pra lá. Né? Às vezes a nossa autorrealização, a minha, por exemplo, é muito profissional. A minha autorrealização, o sentido da minha vida vem muito da minha profissão. Eu aprendi a partir do meu ser psicóloga, que eu não sou limitada a isso, eu sou muitas outras coisas, tenho outros papéis, mas o meu papel, ser psicóloga, por exemplo, gera muito sentido para minha vida, porque é um espaço de autorrealização para mim. É ali que eu exerço o meu talento, que eu exerço a minha habilidade, que é a minha habilidade de olhar para o outro, a minha habilidade de ouvir o outro, de fazer alguma coisa com aquilo que eu ouço. Então, no meu caminho foi esse. Qual é o seu? Né? Pode ser um hobby, pode ser alguma atividade que você faça. Busque autorrealização. Né? A gente precisa achar isso. E a autorrealização é a autorrealização, não é no outro. É alguma coisa que é minha, que eu sou capaz de viver e exercer no meu dia a dia. Ele fala isso, né? Uma pessoa que encontrou a vocação e sente paixão pelo que faz se torna imune à dependência afetiva, porque sua energia vital se abre a outras experiências. E é isso, gente, quando a gente pode, né, viver a nossa vocação, nossa, é incrível. E uma outra forma de sentido, por exemplo, é a transcendência. É você transcender, né? Você se perceber como alguém no meio de um universo. E aí você pode ter suas crenças até religiosas, né? Acreditar em Deus, em força, em universo. Aí cada um vai ter a tua crença. É você acreditar em alguma coisa que está para além de você. Isso é muito bom também, né? A gente perceber que a gente não se esgota na gente, né? O sentido ele pode estar além, né? Pode estar no entre você e o outro, né? Isso é muito, muito bom. Bom, o que mais, gente? Eu acho que de mais relevante é isso. E aí ele vai falar de muitas outras coisas, né? De realismo afetivo, né? Que é a gente olhar a nossa relação como ela é e não da forma que a gente idealiza. Ele vai trazer muitos outros dados e eu recomendo que vocês leiam um livro para quem sofre de dependência afetiva. É um livro moleza, pequenininho, facinho de ler. Não tem nenhum conceito didático, nenhum conceito psicológico pesado, nada. É super facinho, é livro para leigos mesmo. Então, se você tiver interesse, mergulhe nesse livro que vai ser uma grande ajuda. E aí, para concluir, né, pra gente fechar aqui, que já são 10:09, Senhor. A gente pensar no amor, o amor saudável é um amor sem apego irracional, né? Você amar sem medo. O amor não envolve medo de abandono, medo de perda, medo de rejeição. Não, a gente tem que amar de maneira mais plena, de maneira mais saudável, se permitindo, né, viver outras coisas além daquela relação. Aquela relação pode ser uma parte linda da tua vida, maravilhosa, que te gera muito prazer e, óbvio, vão ter os conflitos naturais de qualquer relacionamento, né, mas que seja uma relação saudável, que você não veja no outro a tábua de salvação, que você não faça do outro o abraço do afogado, né, que você possa viver isso de uma maneira plena, né, porque o amor...
E ele fala isso eu achei lindo. O amor é o que nós somos. A minha forma de amar diz muito de quem eu sou. Se eu sou irresponsável, eu vou amar de maneira irresponsável. Se eu sou insegura, eu vou amar de uma maneira dependente, insegura ou ansiosa, por exemplo. Né? Se eu for desonesta, eu vou viver uma relação mentirosa, desonesta. Então o amor, ele diz muito de quem nós somos. Ouçam isso. Olhem o coração de vocês, vejam quem vocês são. A forma de amar diz muito sobre quem nós somos na vida, com a gente e com o outro. É isso. Espero que tenha sido clara. Vamos abrir aqui os comentários, ativar os comentários. Saíram todos vocês. Soltei vocês da prisão. Podem começar a perguntar, comentar ou só... O que vocês acham? Eu fui clara, não fui clara? Tem sempre um delayzinho aqui. Gente, eu tô morrendo de sede, eu esqueci minha garrafinha de água. São tantas coisas para falar. Oi, Mary, querida. Gostou, Mary? Repete o livro. O livro é do Walter. Eu posso depois. É porque aqui fica ao contrário, né? Quando terminar a live, eu vou ver. Tem um destaque no meu... Um destaque lá na minha bio, lá tem vários destaques e um é livro. Eu acho que eu já coloquei esse livro lá, porém chama Amar ou Depender. Como superar a dependência afetiva e fazer do amor uma experiência plena e saudável. É do Walter Rizzo, R-I-S-O. Foi excelente, maravilha. Ah, que bom que vocês estão gostando, gente, porque eu tenho me preparado para fazer essas lives para vocês, né? Eu fico tentando trazer aqui perspectivas diferentes para ser sempre uma coisa que agregue valor. J. Soares, eu dependo emocionalmente de uma pessoa por quase 2 meses. Nesses últimos meses consegui me sair mais, sem muito sofrimento e sem muita dificuldade. Ai, que bom que você conseguiu. Maravilha. Mara, maravilha, que bom. Mary, muito. Esses manejos emocionais são uma viagem de autoconhecimento. É verdade, Mary. É muito verdade, né? E a gente não se conhece, né? Por isso que às vezes a gente não para, né? Pra avaliar como que a gente se coloca nas relações. Isso diz muito de quem a gente é. Né? Então, por isso que eu falo pra vocês, live maravilhosa, que bom. Ser afetiva tem traços de dependência emocional? Não necessariamente, Juliana. Às vezes a gente só é carinhosa mesmo, né? Depende, né? Se você depende disso, né? Sei lá, se você depende desse carinho para se sentir amada, se a pessoa que é dependente desse carinho é aquela pessoa, eu já tive isso na vida, é um saco. Pessoa que fica, mas você me ama mesmo? Então por que você não me ligou? Então por que você não respondeu aquela mensagem? Ai, mas por que então? A pessoa, sei lá, passou uma semana, sei lá, tensa no trabalho, não teve vontade de transar, mas você não me ama mais, você não me deseja mais. Ela precisa dessas manifestações o tempo todo, são os carentes excessivos. Mas é lógico, gostar de carinho todo mundo gosta, ser carinhosa é maravilhoso, não é isso que vai determinar. Cida, boa noite. Autoestima é diferente de amor próprio, né? O amor próprio, ele tá dentro da autoestima, né? A autoestima, ela é como se a autoestima fosse um guarda-chuva maior, o amor próprio tá ali dentro, né? Mas a autoestima, ela tem essa questão do autoconceito, né? Como eu me vejo, como eu me valorizo, auto-eficácia, enfim. Mas o amor próprio é um componente da autoestima. A experiência de poder compreender melhor o que é dependência emocional. Ai, que bom. Van, boa noite. Como parar de se culpar por ter entrado numa relação dessa? Ué? Já saiu? Essa é a melhor forma. Se você entrou numa relação dessa, saia. Essa é a melhor forma. Agora, se culpar, se você já saiu da relação, não tem por que se culpar, gente. Isso aí é o que eu falo. Ninguém vem escrito na testa, abusador, pessoa, né, que vai te fazer sofrer. A questão é a gente sair, né? O difícil é sair. Pode falar um pouquinho de cada um. Fez muito sentido aqui, gratidão. Nossa, foi terapêutico e cirúrgico pro meu coração partido. Que bom, Valdisney. Só um minutinho, deixa eu só ver aqui, senão eu perco. Elisiane, boa noite. Vai ficar gravada a live? Cheguei agora, gostaria muito de assistir desde o início. Assista, Elisiane, porque eu trouxe bastante conteúdo. Acho que vai ser bem bacana. Fica salva lá no YouTube, tá? Não fica aqui não, porque no Instagram ninguém vê live.
grande. Live incrível, com certeza esclareceu muitas coisas. Que bom, Ricardo. Como sempre, suas falas me acalentam muito. Que bom, Walt Disney, fico feliz. Bom, Cida, é difícil, na verdade são separações mais didáticas, né? O amor próprio é essa coisa que envolve o autocuidado, a gente poder, o autorrespeito, né? A gente estabelecer os nossos limites, a gente respeitar os nossos limites. Né? A gente quando entra, isso tem a ver com amor próprio, eu primeiro tenho que me amar para depois amar o outro, eu não posso buscar o meu amor no outro, porque se eu acho que para eu me sentir uma pessoa amável, o outro tem que me amar, eu fico numa relação de dependência, né? Eu tenho que ser capaz de me amar, e me amar é me retirar de uma situação onde eu estou sendo maltratada, por exemplo. Isso é amor próprio, autorrespeito, né? Autoconceito é uma coisa um pouco mais... como que eu me valorizo, eu valorizo os meus atributos, como é que eu me vejo, é uma coisa um pouco mais... Ai, como explicar, gente? Sei lá, tem coisa que é mais difícil de explicar, né? Tipo, a gente sabe o que é mais difícil de explicar. Não sei se deu pra entender. Mas, na verdade, tudo isso tá dentro da autoestima, né? A autoestima é como que eu me avalio. E dentro de autoestima tem o amor próprio, que é essa coisa do autorrespeito, do autocuidado, de eu cuidar do meu corpo, né? Se eu amo o meu corpo, eu não vou comer loucamente, por exemplo. Por quê? Eu amo não no sentido de, eu sou gostosa, mas de amado, cuidado, né? O meu corpo é o que me move, é o que me leva e que me traz, né? O meu corpo, eu tenho que cuidar dele da melhor forma que eu puder. Isso é o amor próprio. O autoconceito tem essa coisa de, eu me valorizo, eu valorizo quem eu valorizo, sei lá, eu sou um profissional que entendo que eu sou um bom profissional, eu busco o meu melhor, eu valorizo as minhas conquistas, entende? Ai, deixa eu só ver, gente. Gente, eu tô com sede, socorro. Se tem mais alguém, vai ficar gravada no Instagram? Não, Márcia. A live não fica gravada no Instagram. Eu boto ela lá no YouTube. Eu tenho essa dificuldade, gratidão, de me valorizar. Pois é, precisa trabalhar disso. Eu me identifico numa relação de dependência passiva. Pois é, Walt Disney. E toma cuidado, né, para não virar tapete para o outro pisar, né? Então a gente precisa trabalhar essas questões aí da exploração, da autonomia que eu coloquei, né, do sentido da vida. Você tem essas coisas desenvolvidas em você? Você precisa desenvolver. Isso é muito importante, muito importante. J. Soares, é a gente saber cuidar do amor próprio da maneira como vemos que devemos cuidar. Sim, exato. A gente precisa se cuidar, né, gente? A gente... E também ser muito realista em relação às coisas, né? A gente tem que viver fincado na realidade. A gente muitas vezes parece que vive em outro planeta, né? Não enxerga coisas evidentes, não enxerga a relação como ela é. Começa a... Ai, que pena, Cardoso, tô terminando, tô finalizando. Depois você vê lá no YouTube, que ficou excelente, modéstia à parte, tá? Porque eu me preparei para isso. Depois você vê lá. Mary, por medo de sofrer, sempre fui a independente emocional. Agora, buscando me conhecer melhor, busco enfrentar meus medos. Pois é, Mary, tem que tomar cuidado pra gente não cair no outro extremo, né? De achar que não pode contar com ninguém, né? E aí a gente acaba... ficando excessivamente autossuficiente, né? Mas ninguém é autossuficiente a ponto de não precisar de viver um amor na vida, né? O que eu tava falando, gente? Já nem sei. Eu já falei tanto hoje. Esqueci, eu parei... Tá vendo? Os comentários, eles me dispersam pra caramba. Bom, cheguei há pouco, que pena. Andréia, vai ficar salvo lá no YouTube, tá? Daqui a pouco eu tô fechando a live, vai ficar salva lá no YouTube e vai lá assistir, porque tá bem rica. Eu trouxe bastante conteúdo e eu acho que, assim, o mais importante, além de vocês ouvirem a live, identificarem as questões, é colocar em prática. Eu sempre tenho cuidado, sempre, de trazer para vocês um pouco do que eu tô falando, né? Qual é o conceito, o que a gente chama de dependência e tudo mais, e depois eu trago o que fazer, como lidar, como resolver, o que eu posso fazer para sair disso, né? A ideia é sempre trazer qual é o problema e qual é a solução, porque senão
Ricardo, doutora Adriana é um farol nos colocando no caminho certo. Deus te abençoe por já ajudar todos nós. Imagina, Ricardo, obrigada. Cardoso, acabei de ver um post seu no meu feed por algoritmo do Insta. Mas valeu a pena ter conhecido seu perfil. Ah, que bom, algoritmo inteligente esse. Depois vai lá, porque se te interessa esse assunto, você vai gostar da live, tá bom? Por favor, deixa gravada no Insta também. Ai, Márcia, eu não tenho deixado, porque vídeo grande ninguém assiste. Vê lá no YouTube, é muito melhor. Você volta, você para, você assiste quantas vezes quiser. Sil, eu estive em uma relação de mentiras e hoje me fechei para relacionamentos. Pois é, mas a gente precisa se curar dessas feridas para não sair sangrando nas relações que vão chegar depois, né? A gente não pode deixar de viver por ter vivido situações traumáticas, né? A gente aprende com aquelas vivências e depois a gente... Gente, qualquer dor traz um aprendizado. A gente só precisa enxergar qual é o aprendizado daquela dor, mas ela traz aprendizado, né? E a gente amadurece. A gente amadurece nessas situações. Então é isso. Vou fechar aqui, que a gente já... Super esclarecedor. Parabéns. Que bom, Agatha. Gostou? Que bom. Fico feliz. Sil, mas não vale a pena. Às vezes deixamos de encontrar pessoas legais. Não só no amor, mas sim na amizade. Com certeza, Jô Soares. A gente tem que... Você é Jota, não sei se é Ju, se é Joana, por isso que eu tô falando Jota. Com certeza. A gente não pode, só porque viveu uma experiência ruim, deixar de viver outras boas experiências na vida, né? Já dizia Roberto Carlos, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, né? Ficar numa vida sem experimentar, gente, até a tristeza faz parte, né? A gente aprende na dor, a gente não pode ter medo de viver porque teve problemas. Isso não existe. A vida é curta para ser tão pequena. A gente tem que viver, tem que se jogar na vida, tem que experimentar. A vida precisa de coragem, de ousadia, né? A gente precisa sair dessa mentalidade de... Ai, Janaína, não acertei nenhuma. A gente não pode deixar de viver por medo, gente. O medo paralisa. Oi, Aline, boa noite. Tô fechando, Aline. Vai ficar salva lá no YouTube depois, se você quiser ver, tá bom? Precisamos entender que a nossa felicidade é fundamental. Exato. E a felicidade, ela só acontece na experiência vivida. Como me desenvolver sem perder minha essência? Nossa, Paula, claro que é possível. Primeiro, conhecendo quem você é, né? E aí tem a ver também até a autorrealização é a partir dos seus talentos e habilidades. E isso é tua essência, né? A gente se desenvolve a partir disso, sabendo quem a gente é. Desenvolvendo o que a gente tem de bom, melhorando aquilo que a gente tem de fragilidade, de pontos a melhorar e tudo mais, né? E até aceitando nossos defeitos, gente. Isso é o que torna quem a gente é, né? Só você pode ser você, né? A gente não pode querer ser outra pessoa. Isso é muito bom, quando a gente se aceita, quando a gente sabe quem a gente é e tenta ser a nossa melhor versão, e não ser outra, né? Então a nossa essência é o que nos define, né? De jeito nenhum abrir mão disso. Então tá, gente, o papo tá muito bom, mas a gente já tá aqui há horas. Eu espero que tenha esclarecido bastante. Para quem entrou agora, fazendo cagada que se aduba a vida. Perfeito, Fábio, é isso. É isso. As cagadas servem para adubar a vida. Perfeito. É isso. Então é isso, meus amores. Vai ficar salvo lá. Muito obrigada por essa live maravilhosa, esse sotaque lindo. Obrigada, Walt Disney. Meu sotaque de vira-lata, porque eu sou paulista que moro no Rio desde criança. Então fica essa coisa. Gente, um beijo, boa noite pra vocês. Depois a live vai ficar salva. Eu sempre deixo o link nos stories. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho buscado trazer conteúdo de qualidade para vocês e não venham com atalhos fáceis para problemas complexos. A nossa vida é muito complexa para eu ficar falando, olha, faça isso, 3 pulinhos e tua vida vai dar certo. Não funciona, né? Vamos parar de querer a vida fácil, né? A gente tem que buscar a vida que é boa e nem sempre a vida boa é pelos caminhos de atalho. A gente tem que percorrer e participar do processo e fazer o processo ser engrandecedor, tá bom? Ótima live, muito obrigada, esclareceu muito, obrigado pela live incrível. De nada, Janaína. Gente, ó, beijo pra vocês e até semana que vem. Beijo.